Amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o que é Espiritismo, usando o livro do mesmo título, que é O que é o Espiritismo, um livro escrito por Allan Kardec. E aqui a gente faz uma recapitulação da outra aula, né? Que a gente está na parte dos médios interesseiros, e o Kardec falou o seguinte, né? Vamos colocar em dúvida uma questão. Será que o médium que cobra pelo serviço, ele está trabalhando pela causa do bem ou pela sua própria, pelo bem próprio, pela causa do bem de todos ou pelo seu próprio bem, benefício? Né? Então a gente imagina, será que, por exemplo, se é uma profissão, né? Se ele faz disso uma profissão diz o seguinte, né? Você trabalha para ganhar dinheiro. Claro que você pode colocar amor no seu trabalho, isso é uma coisa justa, né? Mas você está trabalhando para o bem do mundo ou você está trabalhando para poder receber um bem, um benefício para você? O padeiro, ele faz pão para alimentar as pessoas ou para ganhar dinheiro? Né? Então, e aí ele disse, se o médium deixa o estilo de vida dele é porque, né, se ele antes era um jardineiro e ele deixa de ser jardineiro, é porque ele não gostava do que ele fazia. E ele só vira médium por profissão porque é uma coisa melhor para ele, se sente mais confortável, né? Então não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem caridade. Se ganha lucro, não tem espiritualidade, né? Então, se ele não tivesse a mediunidade, ele não ia conseguir a profissão dele. Ele ia ter que procurar outra coisa para ele fazer, certo? E não ia ser trabalhar como uma pessoa que distribui comida para os pobres, né? Uma pessoa que dá conselho para as pessoas carentes, para a pessoa que está viciada em drogas, né? Ele não vai escolher isso, ele vai escolher uma coisa que ele ganha dinheiro. Então, por isso que os médiuns sérios e devotados, eles precisam de uma profissão independente da mediunidade. Eles não podem utilizar a mediunidade como profissão, ok? Porque até mesmo porque a mediunidade é uma coisa que pode estar funcionando ou pode não estar funcionando. Então não tem como dar garantia do serviço, né? Se o espírito ele é independente, ele tem o livre-arbítrio e precisa de uma série de fatores para ele se comunicar, o médium não pode dar garantia que ele vai falar com o espírito que você quer se comunicar, que você está querendo se comunicar, né? E aí a gente vai para a aula de hoje, né? Na qual o visitante fala o seguinte: tudo isso é muito lógico, concordo, mas os médiuns desinteressados não se acham ao dispor de qualquer e sentimos-nos constrangidos de incomodá-los. Escrúpulos que não nos embaraçam quando buscamos aquele que recebe uma paga, convencidos de que não lhe vamos roubar o tempo. Muita gente que se deseja convencer acharia muito mais facilidade se existissem médiuns públicos. E aí ele está querendo dizer, em resumo, o seguinte, né, que as pessoas ficam envergonhadas de pedir ajuda sem pagar ou sem dar algo em troca, né, que elas se sentem na vontade de fazer isso. Só que uma coisa é você chegar e falar assim, olha, toma isso porque eu fiquei muito feliz com o seu trabalho, né? E outra coisa é o médium botar um preço, né? Falar assim, olha, pode me dar 20, 30, 40, 100, o que for, né? Isso é diferente. E ele pode aceitar ou não, né? Se ele for uma pessoa que vai se ofender porque ele fez um trabalho por caridade, se ele aceitar, o trabalho já não é mais caridade, né? Ele pode falar assim, olha, se você quiser fazer uma coisa, ajude a quem precisa. Eu não estou fazendo isso para pedir ajuda para ninguém, eu estou fazendo isso porque eu posso fazer, porque é meu dever como, né, um ser humano ajudar o outro, porque fora da caridade não há salvação, né? Então o que eu fiz por você, né, passe isso adiante com um gesto de bondade a uma pessoa que está desesperada, né? Isso aí seria uma coisa, uma solução. Enfim,
Aí Kardec fala sobre os médiuns públicos, né? Se os médiuns públicos, como lhes chamais, não oferecessem as garantias precisas, como poderiam ser úteis para levar alguém à convicção? Porque ele está falando, as pessoas que querem se convencer, isso é muito bom, se tivesse médium público. Assim, mas o médium público não pode oferecer garantia de nada, porque você não é, o médium ele não é o médium a hora que ele quer, né? É a hora que está funcionando, que tem conexão. Se não tiver conexão, não é médium, né? E aí, o inconveniente que assinalais não destrói os de muito mais gravidade que vos citei. Esse inconveniente, ele não vai destruir os que cobram dinheiro pelo serviço. E aí ele diz, buscá-los iam antes como divertimento para ouvir a buena dicha do que como meio de instrução. A maioria não quer se instruir, elas querem se divertir, né? Aquele que seriamente deseja convencer-se encontra os meios, mais cedo ou mais tarde, se tiver perseverança e boa vontade. Porém, quando não se está preparado para tal, não é por assistir a uma sessão que se ficará convencido. Então, quer dizer, você pode ir na sessão espírita, você pode ir num curso, em qualquer lugar para aprender sobre isso por curiosidade. E aí você vai e se diverte, é um circo, é uma... Sabe? É uma coisa assim que você vai como se estivesse indo para um espetáculo de mágica. Não porque você quer se instruir. Entendeu? A maioria das pessoas não busca isso como conhecimento. E aí ele fala assim, prova a experiência que por se trazer dessas sessões uma impressão desfavorável, sai-se menos disposto à convicção. E talvez sem vontade alguma de prosseguir num estudo em que nada se viu de sério. Eu já tive várias pessoas que foram para certos lugares e saíram mais descrentes do que elas entraram. Elas estavam querendo ver uma coisa séria e só viram papagaiada e acabaram, né, desistindo de vez. E aí ele diz assim, ao lado, porém, das considerações morais, os progressos da ciência espírita, fazendo-nos melhor conhecer as condições em que se produzem as manifestações, mostram-nos hoje a dificuldade material que se apresenta à sua produção, coisa que ninguém a princípio suspeitava. A necessidade de afinidades fluídicas entre o espírito evocado e o médium. Então é tão difícil de você produzir esses fenômenos, que é por isso que é bom você estudar antes, para você entender como eles são produzidos, para você não ser enganado. E quando você presenciar esse tipo de coisa, você saber exatamente do que se trata. Bom, ponho de lado todo pensamento de fraude e embuste e suponho que exista a mais completa lealdade. Para que um médium de profissão possa oferecer toda a segurança às pessoas que o venham consultar, é necessário que ele possua uma faculdade permanente universal, isto é, que ele se possa comunicar facilmente com qualquer espírito e a todo momento para estar constantemente à disposição do público. Como um médico que faz, né? Você vai para o médico, ele tem que estar 100% lá, ele não pode estar ali, vai ou não vai, a hora que o universo decidir, né? Como um médico, ele tem que estar ali constantemente à disposição do público e satisfazer a todas as evocações que lhe sejam pedidas. Ora, isto é o que não se encontra em médium algum, seja entre os desinteressados, seja entre os outros. Isto por causas independentes da vontade do espírito. O que não posso desenvolver aqui porque não estou fazendo um curso de espiritismo, né? Então é independente da vontade. Você pode estar lá com seu avô lá, né, que já desencarnou, querendo falar com você, e o médium não está vendo ele, não está ouvindo ele, não está conseguindo nada, porque não tem uma combinação fluídica correta, não tem a conexão correta com o espírito. Então ele não consegue. Limito-me a dizer-vos que as afinidades fluídicas, princípio do qual dimanam as faculdades mediúnicas. Então a faculdade mediúnica funciona com esses fluidos, né? Eles chamam de fluidos, vamos supor, energias, né? São individuais. Essas energias são individuais, cada médium tem uma diferente. E não são gerais, não é a mesma para todo mundo.
podendo existir do médium para tal espírito e não para tal outro. Então pode existir uma afinidade do médium com um ser lá e com outro ser não tem afinidade nenhuma. E não adianta, não vê, não ouve, não sente, não acontece nada. Que sem essas afinidades, cujas variantes são múltiplas, as conexões são incompletas, falsas ou impossíveis. Que as mais das vezes a assimilação fluídica entre o espírito e o médium só se estabelece depois de algum tempo, ou somente uma vez em 10 acontece que ela seja completa desde a primeira vez. A mediunidade, como vedes, cavalheiro, é subordinada a leis de alguma sorte orgânicas. Quer dizer que elas não são leis matemáticas, elas são leis orgânicas, elas são leis que dependem de muitas coisas para acontecer, às quais todo médium está sujeito, todos os médiums, não tem um médium especial que vai ser o superpoderoso. Ora, não se pode negar que isto é um obstáculo para a mediunidade de profissão, pois que a possibilidade e a exatidão das comunicações são produto de causas que não dependem do médium nem do espírito. Então não depende da vontade do espírito, não depende da vontade só do médium, tem que ter várias causas ali que estão de acordo, se combinam e vai estabelecer uma conexão. Se, pois, repelimos a exploração da mediunidade, não é nem por capricho nem por sistema, mas porque os próprios princípios que regem as nossas relações com o mundo invisível se opõem à regularidade e precisão necessárias naquele que se põe à disposição do público e a quem o desejo de satisfazer a clientela que lhe paga arrasta ao abuso. Não concluo do que tenho dito que todos os médiuns interesseiros sejam charlatães. Digo somente que a ambição do ganho impele ao charlatanismo e autoriza a suspeita de velhacaria. Quem deseja convencer-se deve, primeiro de tudo, procurar elementos de sinceridade. Ok? Foi essa a aula de hoje, gente. Espero que vocês estejam gostando. Deixo um beijo para vocês. Até